Olá, como vocês estão? Chegamos na nossa previsão de lunação aqui para a lunação de Escorpião, mês de novembro. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Esse já é o nosso terceiro vídeo de previsão do mês, né? De previsão de um ciclo. E eu lanço esses vídeos sempre na lua nova. Então eu resolvi, antes de começar a fazer a previsão com o tarô, explicar um pouquinho para vocês o que é uma lunação, o que é esse momento, por que ele é tão importante, por que eu posso fazer uma previsão agora, fechando certinho um ciclo. Bom, vamos lá. Toda vez que o Sol encontra a Lua, eu tenho astrologicamente o início de um ciclo. E a gente chama isso no astrologuês de lunação. Essa lunação em Escorpião é quando o Sol e a Lua se encontram no grau de Escorpião. E onde eles estão no mapa dará exatamente o início e o mapa de um ciclo que vai se desenvolver pelos próximos 28 dias, 30 dias, mais ou menos, né, com o tempo da Lua dando a volta completa no seu ciclo. Então a gente vai ter essa fase nova, a fase crescente, a fase cheia, que é onde eu lanço um outro vídeo aqui no canal para vocês assistirem já com conclusões, com compreensões e reflexões do ápice dessa lunação. Depois a gente tem Lua minguante e finaliza numa nova lunação, que vai ser a próxima de Sagitário. Pois bem, entendendo isso, a gente pensa nesse ciclo tanto como um ciclo para o mês, mas também como um ciclo para a lua nova. E essa lua nova do signo de Escorpião acontece nos graus finais ali do signo de Escorpião, que quando a gente coloca o mapa aqui para Brasília quando a gente considera Brasil, tá? Mas se você tá em um lugar que tem fuso, é importante que você faça um outro mapa e coloque mesmo esse lugar pra gente avaliar se muda, tá? Bom, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa lunação na casa 11, com o mapa colocado para Brasília, e a casa 11 é a casa que vai falar justamente das relações sociais, dos vínculos de amizade. É uma casa que fala de planos a longo prazo, planos profissionais, dinâmicas profissionais. E ela tá especificamente no signo de Escorpião, que é um signo regido por Marte, o grande deus da guerra lá Esparta, Troia. Olhem como isso é interessante. O Marte, nessa alunação, está no signo de Câncer, um lugar que não é muito confortável para Marte, mas é muito confortável para a Lua, essa costureira do céu que mexe, que fecha e que inicia os ciclos. Então a gente tem uma relação ali de troca entre a Lua e o Marte nessa alunação. Por isso, essa alunação em Escorpião nos convida a lamber as nossas feridas, reconhecer os nossos venenos internos e transmutar tudo isso em boas e novas dinâmicas nas nossas relações. Estão preparados? Vamos ver como que o tarô traz tudo isso? Então, como já é uma lunação bastante intensa, né? Como eu mostrei aqui pra vocês, a gente tá falando de Escorpião, de Câncer, Marte, Lua. Eu resolvi começar olhando primeiro um oráculo, né? Pra gente ter a energia-chave para esse ciclo. E olha que interessante. Eu tenho aqui a carta da dançarina. Esse oráculo, ele chama o oráculo dos 40 servidores, da magia do caos, ela é muito interessante. A dançarina, ela fala sobre aprender a dançar na chuva. Então, existem momentos em que a vida, ela fica maior do que a gente. O tempo é um imperativo. É por isso que a nossa geração, né, a vida contemporânea, ela é bastante caótica, porque a gente quer dominar tudo. A nossa cultura diz muito sobre ter domínio, poder, direcionamento de diversas questões. E o tempo, por um exemplo, o clima, o direcionamento das coisas acontecem de maneira imperativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não controla. Simplesmente não controlamos. A dançarina ela vai dizer assim, ó, então se o cenário começa a mostrar a apresentar dinâmicas em que a gente não controla, melhor a se fazer aprender a dançar com isso, a dançar com a vida, a ver beleza nisso. Não é bonito? E muito típico do que eu acabei de falar sobre astrologia, né? Sobre a gente lamber nossas feridas, reconhecer os nossos venenos e aprender a fazer disso uma potência interna para as nossas relações. Aqui ele já começa dizendo, essas relações não são nada mais, nada menos do que as nossas relações com a própria vida, né? Com a nossa própria existência. Adorei, adorei. Vamos ver aqui então com o tarô. Como é que o tarô traz esse ciclo pra gente?
Muito bom. Vamos lá. Ó, o que a gente tem aqui já como energia para esse ciclo? Alunação de Escorpião. Carta do Louco com um Rei de Espadas. Carta do Louco aqui me traz muito forte essa dançarina, né? A gente começa com a carta da dançarina, apresentando mesmo esse ciclo e o movimento desse ciclo, o direcionamento desse ciclo. E aí logo depois a gente tem o louco. E o louco é aquele que se joga, né? Se joga pro novo, avança, direciona, dá novos inícios. Então, eu tenho muito forte aqui um cenário em que o novo, ele se apresenta. E se apresenta ainda na construção e na continuidade de dinâmicas do ciclo passado. Isso porque no mês de outubro, se você não assistiu, corre lá assistir para você saber do que eu tô falando. A energia do mês foi papisa com o Rei de Espadas. Então agora eu tenho carta do louco com o Rei de Espadas, ou seja, aquela estrutura interna, aquele eixo interno que nos últimos meses eu fui construindo em mim, eu fui tendo visão, clareza, noção de quais melhores caminhos a seguir, agora eu consigo me jogar pro novo. Eu já não tô mais como tava no passado, escondido em mim. Agora eu já posso ir pro mundo sem medo dele. Essa é a grande questão do louco, né? O louco, ele é considerado louco justamente porque ele não segue as regras de uma nobreza, de uma sociedade. Ele faz aquilo que tá no feeling dele. Isso porque ele é jovem, isso porque ele é auspicioso, isso porque ele é corajoso, mas ele confia nesse feeling. Esse é um ponto interessante para esse ciclo. É como se o mês de novembro trouxesse pra gente portas abertas para que a gente observe, tá, o que eu aprendi dos outros ciclos, que eu ainda estava elaborando ali no mês de outubro, que eu ainda estava entendendo os caminhos e que agora a vida me abre espaço para caminhar, né? Então já tenho esse eixo interno, agora vou caminhar. Muito bom, muito, muito bom. Quando a gente olha a nível material, o que eu tenho? Carta da papisa, da sacerdotisa nesse baralho, e um príncipe de paus. A sacerdotisa, nesse baralho em específico, ela não fala sobre introspecção, sobre ocultamento, como em grandes baralhos da escola francesa, né? Aqui nesse baralho, ela vai falar especificamente sobre a arte mágica que acontece do lado de dentro. E aí a gente tem um príncipe de paus. Essa papisa, essa sacerdotisa com o príncipe de paus me traz muito forte a ideia de uma espiritualidade que guia a área material das nossas vidas nesse ciclo. Tem uma certa intuição acontecendo, tem uma empolgação interna que está direcionando melhor as escolhas a nível profissional, a nível material. É um daqueles ciclos que a gente precisa saber fazer escolhas de prioridade e o que realmente for importante, depositar toda a nossa empolgação. O que eu realmente quero para mim durante esse mês, durante esse ciclo? A nível de dinheiro, de investimentos, de dinâmica de trabalho. Por onde é que estão soprando no meu ouvido? O que tem aqui que está me orientando, né? Que lugar é esse que me impulsiona, que é prioridade para mim? Esse é o ponto mais importante desse ciclo, onde a gente mais precisa focar, tá? Não é um daqueles momentos profissionais de querer abraçar o mundo. Ao contrário disso, é um dos momentos para entender qual é a minha prioridade. O que eu realmente quero dedicar paixão, verdade, foco, porque aquilo que for direcionado para esse cenário tem tudo para se desenvolver com muita fluidez, tá? Se a gente pensar financeiramente, atenção. Tem um lugar aqui com esse príncipe de paus, muito de... como eu posso dizer? A palavra é empolgação, né? Mas que pode ser impulsivo. Ah, lembrei, ó. Impulsividade. Atenção à impulsividade no dinheiro. Não é um mês para acabar gastando, como esse louco, no que não é importante, né? Então, se eu começo dizendo, olha, esse é um desses ciclos que a gente precisa aproveitar aquilo que estruturou internamente nos últimos meses, ouvir nossa intuição e focar no que realmente é prioridade importante profissionalmente, financeiramente, não gastem os recursos de vocês com qualquer situação que dê um calorzinho no peito, tá? Isso pode ser bastante tenso, né? Pode tirar aí todo aquele movimento benéfico do louco com um príncipe de espadas. Adorei. Agora,
Quando a gente pensa emocionalmente, tem uma questão aqui mais sóbria. Os outros meses tinham uma dinâmica emocional muito grande nos jogos. É como se esse ciclo tivesse uma dinâmica mais sóbria. E olha que interessante, é uma alunação de Escorpião com Marte em Câncer, né? Então, tudo menos sobriedade, mas aqui tem. E isso se dá por quê? Carta da Morte com Ás de Ouros. Essa carta da Morte com Ás de Ouros me chama tanta atenção, porque é como se, de maneira simples, se aceitasse os inícios e fins. O que antes estava realmente assim, meu Deus, por que foi assim? Por que foi assado? Será que eu não vou ter outras oportunidades? Né? Aqui é como se ele estivesse dizendo assim, não, agora entendi, foi assim e ponto. Algo acabou e ponto. Luto vivido, algo se abre. Então, emocionalmente, tem uma sobriedade maior que pode sim gerar um certo distanciamento emocional. Então, é natural que nesse ciclo a gente se sinta mais fechado emocionalmente. E aí eu vou voltar a dizer aqui, tá? Emocionalmente. Não quer dizer que vocês vão estar fechados socialmente. Não quer dizer que estão fechados para fazer amizades, que estão fechados para fechar negócios. Não, ao contrário disso. Quer dizer só que estão escolhendo, que estão não, estamos, porque eu tô dentro dessa, que estamos escolhendo essas parcerias e esses caminhos de maneira racional. Por quê? Porque veio de cenários onde a dinâmica emocional estava muito intensa. Então, o melhor agora é um lugar de aceitação mesmo. E que eu honestamente gosto, eu vejo beleza aqui, tá? Vejo beleza, porque isso ajuda com que possamos dançar na chuva sem tanta dor, sem tanto estresse, sem tanta rigidez. Falando em rigidez, olha o que a gente tem a nível mental. Esse ciclo a nível mental. Carta do julgamento com 2 de espadas. Julgamento com 2 de espadas. Bom, a carta do julgamento com 2 de espadas vai dizer muito forte sobre um processo de expansão de consciência de alguns conflitos. Então, antes havia muito forte aqui um cenário de queria muito que fosse de determinada forma, a vida não deixou que fosse dessa forma, tava frustrado, agora tô tentando me ergui. Agora eu vou olhar os cenários de dor, as tensões, sob perspectiva, sobre um lugar de expansão de consciência, olhar as coisas por outro ângulo. É um pouco disso, sabe? É como se mentalmente a gente tivesse tendo a possibilidade de olhar as coisas por outros ângulos, principalmente aquilo que é um conflito 2 de espadas. Pra quê? Pra dançar na chuva. Pra dançar na chuva, pra ver as coisas com mais leveza. Por quê? Porque tem coisa na vida que a gente não controla. A gente não controla, as coisas são apenas como são. E isso é de uma beleza muito grande, né? Eu gosto muito dessa dinâmica. Me vem muito forte o conceito de amor fati do Nietzsche. Quando o Nietzsche propõe a ideia filosófica do eterno retorno, quem não conhece, gente, dá um Google agora, que não vai dar nesse vídeo para explicar eterno retorno para vocês. Mas basicamente, ele significaria mais ou menos assim. Se a gente tivesse que viver eternamente essa nossa vida, igual, num eterno retorno, a gente faria ela de maneira ressentida? Por quê? A gente não sabe se tem como viver outras vidas. A gente não sabe se tem como, caso vivamos outras vidas, se a gente tem como corrigir tudo isso. A ideia de amor fati é então que a gente possa amar o destino. E esse é um pouco do ciclo desse mês, assim, ó. É amor ao destino. Então, num momento em que eu entendo que o que terminou, não tinha como ser diferente, simplesmente foi, eu abro espaço para que o novo entre, mas sem ficar naquele sofrimento, né? Não é aquele espaço tipo, entra aqui, mas com medo. Não, é se jogar. E eu consigo ver as coisas por outros ângulos, sob maior perspectiva. Eu consigo amar o destino. E amando o destino, eu tenho menos medo de me jogar, eu consigo mais confiar na minha intuição. Então, esse ciclo é justamente esse ciclo de lamber as feridas, de dizer para as nossas feridas assim, ó, chega. Assim, doeu aqui, mas tem outras coisas ali acontecendo. Olha quanta coisa legal que eu posso ainda viver, quantas danças eu ainda posso fazer. Eu adorei. Tem um ponto nesse mês que eu acho bastante interessante olhando ele aqui, que é o seguinte. Esse é visivelmente um ciclo intenso. E ele é intenso
porque ele nos convida a parar de brigar com a vida. Vocês estão prontos para isso? Olha como a espiritualidade então aparece pra gente. Carta do carro, Príncipe de Ouros. Quando a gente olha a carta do carro, a gente vai falar diretamente sobre mobilidade, né? E esse baralho é um baralho de gatinhos. Gatinhos não dirigem, então a gente não vai falar de gatinhos móveis, ao contrário. Ele coloca o gatinho nessa carta aqui numa poltrona. Essa carta do carro, nesse baralho em específico, fala sobre poder, sobre o nosso lugar de conforto, sobre o lugar onde a gente domina, sabe? O carro aqui é justamente essa autoridade que eu tenho, que me deixa ficar nesse posto. Príncipe de Ouros é aquele que se movimenta, mas movimenta com uma certa lentidão, porque o mais importante para ele não é a velocidade, mas aonde ele quer chegar e como ele quer carregar, o que ele quer caminhar, de que maneira ele está caminhando. Quando a gente vê essa carta do carro com o Príncipe de Ouros, ele está dizendo o seguinte: olhem, não é um ciclo para vocês abraçarem a ansiedade e quererem correr contra o tempo para poder viver o que sentem que não viveram. Não é isso, é o contrário disso. Vivi coisas que me machucaram, mas me engrandeceram. Vivi coisas que eu realmente não gostaria de ter vivido, mas que construiu um eixo interno em mim que me faz olhar para a vida com beleza. E ao olhar para a vida com esta beleza, eu tenho como soltar um pouco mais a mão do controle e reconhecer o poder de ser quem eu sou e das coisas que eu carrego, independente da minha velocidade. Independente da minha velocidade. Eu achei muito bonito, muito bonito. Mas ainda assim, por mais que bonito, ele é um ciclo intenso. Porque é isso, não é um ciclo que te dá muito espaço para que você fique fantasiando controlar o incontrolável. Vamos ver conselhos? Ai, gente, eu adorei. Ó, eu vou colocar aqui exemplos, tá? Então, exemplo para esse ciclo. Esse é um daqueles momentos para que, caso você tenha terminado um relacionamento há pouco tempo, ou alguns meses atrás, esse é um daqueles ciclos de aceitação. Terminei, aprendi determinadas coisas, estou vivendo outras agora. Então, ao invés de eu ficar apegado ao passado, eu vou pro novo confiante de tudo que eu me tornei. Se você tiver mudado de trabalho ou começado um trabalho novo que não estava muito legal, ou vivendo dinâmicas que agora se alteram, aqui é exatamente sobre isso. É um ciclo de dizer, bom, saí daquele trabalho, agora vamos buscar outro. Qual que é a realidade que a vida me apresenta? Ou então, entrei naquele trabalho, o que eu preciso desenvolver em mim? Entendem? Não é um ciclo para brigar com a vida. Não é, mas pra gente se responsabilizar pela desordem que a gente se queixa, como diria nosso grande pai Freud. Vamos lá de conselho? Olhem que interessante. Conselho pro ciclo, 3 de copas. Eu amei. Eu amei porque o 3 de copas, aqui nesse baralho, são 3 mulheres batendo, brindando, né? Seja, o grande conselho para esse ciclo é esteja com aqueles que ama, com aqueles que você se diverte, festeje, sabe? O que sobrou da vida, o que a gente tem hoje na mão é valioso, é momento de contemplar as boas relações, as boas amizades, porque esse caminho que a gente está tomando tá mais interessante, tem mais argumentos mentais, tem mais movimentações mentais aqui para serem trabalhados. Agora, materialmente, lembra que eu disse que tem aqui uma necessidade de priorizar coisas, de entender o que realmente é prioridade e focar, confiar na intuição e depositar toda a nossa empolgação naquilo, sem ser impulsivo financeiramente? Pois bem, o conselho é o 7 de ouros. E o 7 de ouros vai dizer o seguinte: olha, tem trabalho árduo sendo feito, que ainda não está trazendo o resultado esperado neste mês, mas já está muito próximo de. O resultado esperado é o 8 de ouros. O 7 de ouros é aquele trabalho ainda de cultivo. Então eu ainda estou cultivando. Então essa sacerdotisa com o príncipe de paus é justamente esse processo de ir lá e continuar o cultivo, o plantio, para colher no 8. Por isso tem uma coisa aqui que é muito importante. Sabe o que pode ser bastante problemático
financeiramente e profissionalmente no mês de novembro se a gente ficar muito apegado à ansiedade do resultado. Então assim, não entendo nada de criptomoeda. Vou pegar todo o meu dinheiro e investir em criptomoeda porque eu vou ter resultado rápido. Não é esse ciclo. Não é esse ciclo, você corre riscos. Você corre riscos, tá? Então esse é um daqueles momentos de dizer, eu já venho trabalhando e desenvolvendo e cultivando A, B e C. Então confia em A, B e C. Ele ainda não tá dando todo o resultado possível, capaz, mas é o resultado, ou melhor, é o resultado possível e capaz agora. Tem uma questão de tempo aqui, né? Para não ficar muito confuso, basicamente é como se ele estivesse dizendo assim, ó, ainda tem coisa a ser cuidada, cultivada mesmo, não tem outra palavra. O resultado vai chegar. Só não cansa, não desiste no cansaço. Não perde recursos e dinheiro com o que não é prioridade só porque cansou, tá bom? Bom, emocionalmente eu tenho só nada mais, nada menos do que um 10 de copas. Um 10 de copas, gente. Num ciclo que vem como morte e ás de ouros. Aqui, essa morte com ás de ouros, né? Eu digo, algo findou e a gente aceita. O 10 de copas vai dizer, é na aceitação que encontra a plenitude. Na aceitação que encontra a totalidade. É na aceitação de que questões nossas emocionais acabaram mesmo e não tem o que ser feito, não tem como voltar, é que a gente encontra uma alegria. Então, como conselho, é basicamente assim, contempla o novo, contempla a vida, contempla um pouco mais, controla um pouco menos, mas contempla um pouco mais, sabe? Permita que você solte a ideia de ser feliz somente lá. Então, quando tiver um namoro, um casamento, filhos, família, trabalho, não, se permita ser feliz no caminho, né? Se permita ser feliz no caminho. E mentalmente, qual é o conselho? 10 de ouros. O 10 de ouros aqui, ele é bastante interessante, porque vem 10 de copas e 10 de ouros, né, gente? No mental, ele tá dizendo de uma maneira muito singela, por mais que o 10 de ouros seja riquíssimo, né? Mas de uma maneira muito singela, de a gente observar o que é que realmente temos enquanto valores. E aí, esses valores é no sentido de valores morais, mas também no sentido da nossa riqueza. O que pra gente é riqueza? O que pra gente é real potência, sabe? Se o conselho pro emocional contempla um pouco mais, que você vai perceber que as coisas estão exatamente onde deveriam estar, no mental é basicamente, observe quais são as ferramentas e possibilidades que você tem na mão, que você vai perceber que você também tem tudo o que precisa nesse momento para se lançar pro novo, para dançar na chuva, para curtir esse novo momento, sem grandes dilemas, sem grandes problemas, sem grandes tensões, tá? Ai, gente, é um jogo bonito, mas é um jogo de dançarina, né? E como dançarina, ele é um jogo que diz, não é que a vida ficou mais fácil, que a gente parou de brigar com ela. É um ciclo para parar de brigar com a vida. A nível espiritual, eu tenho nada mais, nada menos do que um cavaleiro de espadas. Num jogo que vem um príncipe de ouros, né? O conselho aqui, ele reforça, que ele fica bastante, como eu posso dizer, redundante. Porque se a previsão a nível espiritual, a espiritualidade dizendo, olha, a gente tá dando lugares de poder para vocês assentarem e reconhecerem as estruturas internas que construíram até agora, e por isso a velocidade é menos importante do que o poder que vocês têm na mão atualmente, esse Cavaleiro de Espadas, como conselho, vem lembrando o seguinte: é importante saber quais guerras entrar, então. Quais são as novas guerras que vocês vão entrar? Quais são as novas batalhas que vocês vão assumir? Quais são as movimentações que para vocês são importantes vivenciar? Façam escolhas mais assertivas com tudo que aprenderam. Com tudo que aprenderam. É um jogo que ele parece uma continuidade mesmo, sabe? É um jogo que parece mesmo uma continuidade. E que eu achei lindíssimo, lindíssimo. Bom, uma coisa aqui, pra gente terminar, que eu quero mostrar pra vocês nessa jogada,
é que esse ciclo, então como ele é um ciclo de maior aceitação, de brigar menos com a vida, de liberar espaço e se divertir, tentem sempre entender ao longo do mês de novembro onde é que tá a megalomania de controle. O que isso quer dizer, né? Onde é que vocês estão tentando controlar o incontrolável? Observem esses lugares em que vocês tentam querer dominar, controlar, principalmente aquilo que é incontrolável, a política, o tempo, o namorado, marido, trabalho, os afetos. E se perguntem do que é que vocês estão com medo, do que vocês estão se defendendo. Porque é esse medo que vai fazendo com que essa aceitação da vida como ela é fique tão difícil de chegar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, aproveitem esse ciclo, acolham-se. E nos vemos nos vídeos de lua crescente, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.